Olá, meus queridos, eu sou o professor Carlos Sbrogel e estou aqui com vocês para resolver alguns itens aí da prova do vestibular da Universidade de Brasília, ano de 2018. Nas nossas aulas, eu já estava comentando ali algumas questões, né? Numa lista que foi disponibilizada para vocês, mas vamos acompanhar aqui, ó, na própria prova, né? Dessa página nós vamos resolver aí do item 94 ao item 90 e 101, né? Do item 94 ao item 101. Então, vamos lá, né? Vamos aí. Vou ler o enunciado para os primeiros itens. As funções polinomiais f de t e g de t, cujos gráficos estão mostrados anteriormente, representam a sensibilidade olfativa humana, em função do tempo de exposição a duas fontes de odores distintas. Considerando esses gráficos, julgue os itens de 94 a 97 e assinale a opção correta no item 98, que é do tipo C. Então, vamos lá, meus queridos. Vamos começar aí pelo nosso item de número 94. Então, vamos lá, item 94. No intervalo de 0 a 12, existe no máximo um valor de t para o qual f de t menos g de t é igual a 0. Vamos lá. Se ele fala que f de t menos g de t é igual a 0, ele está dizendo que f de t é igual a g de t. Concorda comigo? Se ele está dizendo que f de t é igual a g de t, o que você pode fazer? Você vai lá no gráfico, isso mesmo, né? Você vai lá no gráfico e vai fazer o quê? Você vai analisar onde que a função f é igual à função g. Graficamente falando, você vai lá, ó, a função f é essa pontilhada, tá vendo? E a função g é essa aqui, ó, preenchida. Elas serão iguais nesses dois pontos, ó. Então, a função f é igual à função g nesses dois pontos. Observe que, se eu pegar aqui, ó, descer esse primeiro ponto aqui rumo a t, descer esse segundo ponto aqui, ó, rumo a t, ambos estão no intervalo em que ele disse, ambos estão entre 0 e 12. Isso implica que o nosso item 94 está correto. Observe, um item meramente de quê? Observação gráfica, tudo bem? Então, perceba que se você tem uma função, você tem o gráfico dela, você pode tirar aí algumas conclusões. Item de número 95. O item de número 95, ele fala o seguinte, ó. Se f de t for uma função polinomial de grau 3, então necessariamente f de t terá pelo menos duas raízes reais. Graficamente falando, as raízes são os pontos em que o gráfico corta o eixo horizontal. Nesse caso aí, ele está chamando de t. Se você observar a função f, né, essa f de t aqui, ó, você tem de certeza absoluta só um ponto em que ela corta o eixo t, tá vendo? Nós não sabemos se aqui ela vai continuar descendo, porque ela pode a partir daqui, ó, subir novamente. O que nós sabemos lá da parte de polinômios é que quando um polinômio tem um grau ímpar, ela vai ter pelo menos uma raiz real, né? Pelo menos uma raiz real. Ele disse que é pelo menos duas raízes reais. Isso quer dizer que esse item de número 95, ele está
errado, beleza? Vamos agora para o nosso item número 96. Então vamos lá. Item 96. O item de número 96, ele fala assim, ó, se a função f de t for da forma f de t igual a t ao quadrado mais bt mais c, em que a, b e c são constantes reais. Então, nesse caso, c é maior que zero. Ele está dizendo que f de t é uma função de que grau? Do segundo grau. Quem é o c? Eu sou o Sbrobo. Quem é o c? O c, observe aí, que ele é o termo independente, né? Como ele é o termo independente, isso significa que ele é o f de zero. Se você substituir aqui, ó, o t por zero, vai zerar esse, vai sobrar somente o c, o termo independente. Como c é igual ao f de zero, isso implica que ele é o ponto onde o gráfico corta o eixo y. Vamos lá, ó. Vamos lá no gráfico novamente. Então perceba que o gráfico aí é de extrema importância. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse ponto marcado, esse aqui, ó, é o nosso Czinho. E se você bem observar, esse C aí, inclusive, ele é maior que 10, né? Isso quer dizer que ele é positivo? Com certeza. Então, nosso item está correto. Então, mais um item aí de observação gráfica. Beleza? Tudo bem? Dando continuidade. Item de número 97. Olha o que diz aí o item de número 97. F de 12 é igual a 3 vezes G de 16. O que você vai fazer? Você vai lá no gráfico e vai ver quem é o F de 12. Então vamos lá na função pontilhada, ó, F de 12 está cortando o eixo X, então nós temos que o f de 12 é igual a 0. Isso mesmo, f de 12 é igual a 0. Aí você vai lá agora na função g. A função g é essa preenchida, tá vendo? E vai lá no g de 16. Observe que o g de 16 também é 0, né? Que é o zero da função, ou raiz. Olha só que lindo, raiz, né? É a raiz da nossa função, ou aí base de sustentação, né? Ponto de sustentação, né, dessa função, beleza? Se o f de 12, perdão, é igual a 0 e g de 16 é igual a 0, então 0 é igual a 3 vezes 0. Isso quer dizer que essa afirmação feita, ela é uma afirmação que correta. Tudo bem? Então, até agora, tá ok? Vamos lá. Nós vamos agora para o nosso item número 98. Até agora, trabalhamos aí com itens tipo A, itens de julgar, não é verdade? Agora nós vamos trabalhar com um item tipo C, múltipla escolha. Olha o que ele está dizendo. Considere que a função g de t seja da forma g de t igual a at ao quadrado mais bt mais c. Novamente aí, uma função do segundo grau, né? Onde o A é o termo dominante, né? O B é o acompanhante de T e o C é quem está sozinho. Em que A, B e C são constantes reais. E θ1 e θ2 são as raízes de G de T, com θ1 menor que θ2. Nesse caso, se G de 6 for o valor máximo da função G de T, G de 6, ele está dizendo que G de 6 é o valor o quê? Valor
máximo. Se g de 6 é o valor máximo, isso quer dizer que esse 6, ele é o x do vértice. Então vamos lá. Vou lá, mais ou menos, no 6, é o x do vértice. Olha só. Continuando aí, nós temos que esse eixo laranja que eu estou desenhando, ele é conhecido como eixo de simetria. Se ele é o eixo de simetria, ó, de 6 até 16, nós temos 10 unidades, né? Então, do x do vértice para uma raiz, nós temos 10 unidades. Isso quer dizer, então, que a outra raiz vai ser o quê? A distância dela até o 6 também vai ser quanto? 10, né? Então nós vamos ter o seguinte, ó, quando eu pegar 6 menos a outra raiz, que eu vou chamar de x', isso aí tem que dar 10, né? Daqui nós tiramos que esse x' vai ser menos 4. Isso quer dizer então que nós temos as duas raízes. Como ele diz que θ1 é menor que θ2, então θ1 é menos 4 e θ2 é igual a 16. Ele está falando única e exclusivamente de θ1. Se ele está falando única e exclusivamente de θ1, isso quer dizer que no item 98, onde está o θ1? Está na letra A? Com certeza não. Está na letra B? Também não. Está na letra C? Sim. Então, a alternativa correta, letra C, de C vai passar, olelê, ou lalá. Então, nós tivemos aqui a nossa primeira parte, que foram os itens de 94 a 98. Nós vamos agora para os itens seguintes. Então perceba que ele trabalhou muito aí com função do segundo grau, beleza? Então vamos para a próxima parte. Vamos lá, meus queridos, olha só, nós vamos agora para a nossa segunda parte, né? O paladar, uma das funções sensoriais do ser humano, pode ser saturado quando se experimenta alguma substância de sabor marcante. Por esse motivo, entre dois experimentos com uma mesma pessoa que testem o paladar, é necessário um tempo para se recuperar a sensibilidade desse sentido. A capacidade de uma pessoa sentir sabor pode ser modelada ao longo do tempo em minutos, pela função C de t, que é igual a K vezes o seno de αt mais beta, em que K, alfa e beta são constantes reais. A figura anterior mostra o gráfico dessa função para determinada pessoa que tem um paladar saturado sempre que C de t é menor ou igual a zero. Com base nessas informações no gráfico apresentado, julgue os itens seguintes. Então vamos lá, olha só. Antes da gente brincar aí com os itens, vamos brincar com essa função que é uma função seno, beleza? Tá? Nessa função seno, né, vou escrever ela aqui, ó, C de t, então C de t é igual a K vezes o seno de αt mais o beta. Vamos relembrar algumas coisinhas aí, ó. Observe aqui que inicialmente, lá onde está cortando o eixo Y, ela está subindo. Isso implica dizer que esse casinho aqui, ele é positivo. Se ele é positivo, então a imagem
que comporta do valor mínimo ao máximo vai ser beta menos K, porque observe que o valor mínimo vai ser dado quando o seno assumir seu valor mínimo. Qual é o valor mínimo do seno? Menos 1, por isso beta menos K, beleza? E o valor máximo vai ser quando o seno for igual a quanto? Assumir o seu valor máximo. Qual é o valor máximo do seno? 1 positivo, então beta mais K. E o período desse tipo de função é 2π dividido pelo módulo de alfa. Assumindo aí alfa positivo, então ficaria 2π sobre alfa, que alfa é quem está mexendo com a variável t, beleza? Agora, graficamente falando, vamos lá no gráfico, olha só. Graficamente falando, esse 5 aqui, ele é chamado de valor médio. O que é o valor médio? O valor médio é exatamente esse Bzinho aqui, ó, beleza? Tá? O Bzinho, o beta, tá? Então aqui, ó, é o beta, beleza? Observe que do beta para 15 nós temos 10 unidades, e do 5 para o menos 5 também nós temos 10 unidades. Esse carinha aqui é o beta mais K, e aqui é o beta menos K. Ou seja, o beta, o K, né, o beta é esse valor médio aqui, né, o K é exatamente essa amplitude aqui, ó, tudo bem? Né, no caso aqui é quanto? Né, 10, no caso aqui é quanto? 10, beleza? Então, ó, nós temos aqui que o beta é 5 positivo, que o K é igual a 10, né? Beleza? Tudo bem? Como que nós encontramos aí esse alfa? Você vai analisar o que é um período. É o tempo necessário para que essa onda ela complete aí um comprimento, ou uma volta completa, tá bom? Então, por exemplo, de 0 a 12, observe que ela vai repetir, né? Então, nós temos... ela começa a repetir. Isso quer dizer que o período aqui é igual a 12. Se o período é igual a 12, vai ficar 2π sobre alfa igual a 12. Quer dizer que o nosso alfa é igual, trocando de lugar, π sobre 6. Beleza? Tá? Então, nosso alfa é π sobre 6. Beleza? Então, vamos aí para os itens. Primeiro item. Item número 99. No item número 99, ele fala assim, olha só. Na situação representada na figura, beta é igual a 10. Gente, quem é que é igual a 10? É o beta? Não, né? Não é o beta que é igual a 10. Quem é igual a 10 é o K. K que é igual a 10. Isso quer dizer então que o item está errado. Beleza? Tudo bem? E normalmente quando ele te dá o gráfico e dá uma função genérica assim para você encontrar os valores, pode ter certeza que vai variar em relação à imagem e em relação ao período. Beleza? Item 100. Nos primeiros 12 minutos, o paladar da referida pessoa ficou saturado por 4 minutos. Olha só. Ele diz o seguinte, ó, o paladar, uma das funções sensoriais do ser humano, pode ser saturado quando se experimenta alguma substância de sabor marcante. Por esse motivo, entre dois experimentos por uma mesma pessoa que testem o paladar, é necessário um tempo para se recuperar a sensibilidade desse sentido. A capacidade de uma pessoa sentir sabor pode ser modelada ao longo do tempo t, em minutos, pela função c de t, em que k, alfa e beta são constantes reais. A figura anterior mostra o gráfico dessa função para determinada pessoa que tem um paladar saturado sempre que c de t é menor ou igual a zero. Então, c de t menor ou igual a zero, né? O c de t ele foi menor ou igual a zero, isso aí nos primeiros 12 minutos, aqui ó.
né? Nesse intervalo, beleza? Tudo bem? Ou seja, nós vamos determinar aí os momentos, ou o primeiro momento em que ele foi igual a zero. Olha só, para que isso seja igual a zero, né, a função que nós temos, ó, beta, que é 5, né, ou o k, que é 10, vezes o seno de π sobre 6, t, isso mais 5, vou analisar quanto que foi igual a zero, beleza? O 5 vai passar para lá, isso quer dizer que eu quero saber quando que o seno de π sobre 6t vai ser igual. Como o 5 vai passar para lá negativo, e o 10 vai passar dividindo, vai ficar menos meio. Beleza? Se vai ficar menos meio, para quais ângulos que você tem o seno igual a menos meio? Terceiro e quarto quadrante, né? Então lá no terceiro e no quarto quadrante, né, o seno vai ser parente de 30 graus. Quem é o parente de 30 graus lá no terceiro quadrante? Π sobre 6t igual. Quem é o parente dele? Né? O 210. E o 210 não é 7 vezes 30? Então 7π sobre 6. E aqui, ó, quem é ele lá no quarto quadrante? Né? É o 330. 330 não é 11π sobre 6? Nesse primeiro caso aí, ó, simplificando π com π, o 6 com 6, o t vai ser igual a 7. E fazendo a mesma coisa aqui, ó, o t vai ser igual a 11. De 7 a 11, quanto tempo que dá? 4 minutos. Foi isso que ele disse? Foi. Isso quer dizer que o nosso item 100 está correto. Beleza? Agora nós vamos para o nosso item 101. O item 101. Para a situação descrita na figura K é igual a 20. Quanto que deu o nosso K? O nosso K, ele deu quanto? 10, né? E não 20. Isso quer dizer que o nosso item está certo ou errado? O nosso item está errado. Então nós temos aí mais 3 itens, né? Totalizamos aí 8 itens da Universidade de Brasília. Tudo bem? Beleza? Conseguindo acompanhar? Conseguindo? Então vamos lá. Olha só, né? Nós vamos agora, né, comentar aí alguns itens dessa parte, né? Vou colocar aqui, ó, para você ver melhor, né? Que fala aí do filme The Walking Dead, né? The Walking Dead conta a história de um pequeno grupo de sobreviventes de um apocalipse de zumbis, ou walkers, como os personagens os denominam. A maior parte da história se passa nos arredores de Atlanta e em seguida em torno da região rural do norte da Geórgia. Sobreviventes são vistos em busca de refúgio e de um local seguro, longe das hordas de mortos-vivos que devoram pessoas e cuja mordida é infecciosa para os seres humanos. A atuação do vírus que transforma pessoas em zumbis pode ser modelada para determinado indivíduo pela função, olha que função linda e maravilhosa, em que T é o tempo em dias. Para cada T, F de T indica a porcentagem do corpo que já sofreu alguma mutação até o dia T, conforme ilustra o gráfico a seguir. Os valores negativos de T indicam que o corpo vinha sofrendo mutações, mas estas eram imperceptíveis. Nesse gráfico, no dia correspondente ao ponto A, os sinais da mutação física tornam-se perceptíveis. Em B, a mutação não pode mais ser revertida. E em C, o indivíduo passou a ser um agente transmissor da doença.
A partir das informações apresentadas, julgue os seguintes itens. Então, vamos lá. Olha só. Eu vou só colocar a função aqui, porque aí a gente utiliza a partir do gráfico, tá? F de t é igual a 100 sobre 1 mais 9 vezes 2 elevado a menos t sobre 10, beleza? Essa é a nossa função, tá? Então nós vamos aí para os itens. O primeiro item de matemática é o item 104, tá? Então, ó, item de número 104. Então, eu vou colocar a partir daqui, ó, 104. Se x e y são as coordenadas de um ponto qualquer do gráfico apresentado, então, em A, x mais y é igual a 10. Em A, ou no ponto A aí, você tem que o x é 0. Nós vamos calcular o y. Para calcular o y, nós vamos calcular o f de 0. Vai ficar 100 dividido por 1 mais 9 vezes 2 elevado a menos 0 sobre 10. Observe que vai ficar 100. Quanto que é 0 dividido por 10? 0, né? Quanto que é 2 elevado a 0? 1 vezes 9, 9 mais 1, 10. O que significa isso? Significa que f de 0 é igual a 10. Se f de 0 é igual a 10, isso implica dizer que você tem o par ordenado 0 e 10. E nesse par ordenado 0 e 10, x, que é 0, mais y, que é 10, x mais y é igual a 10? Sim. Isso quer dizer, então, que o nosso item está correto. Beleza? Item número 105. Item número 105, ele fala o seguinte: no dia em que a mutação não pôde mais ser revestida, então lá em B, né, lá no ponto B,